Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo da goleada do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira, 4-0 fora o baile, e o Palmeiras encaminhando a classificação para a semifinal da Taça Libertadores 2023. Os gols do Verdão marcados pelo Rafael Veiga, Marcos Rocha, Mike e o Rony, que foi um dos melhores jogadores da partida, também deixou o dele. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar reagindo, analisando aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da goleada do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira, 4-0, show do Verdão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Quando começou a Libertadores, perguntaram para mim, quem você acha que é o favorito? Falei, para mim é o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras não se reforçou, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. Gente, o Palmeiras é o melhor time da América Latina. Ponto. Não tô falando isso que o Palmeiras atropelou esse Deportivo Pereira. Ah, bem, você tá animado porque ganhou de 4-0 o Deportivo Pereira? Gente, o Deportivo Pereira era o adversário que estava classificado para uma quase final da Libertadores. O Palmeiras foi até a Colômbia e meteu 4-0. E quando o Abel soltou a escalação hoje, eu vi um monte de gente, pô, o Abel é louco. 2 laterais direitos. Mike no lugar do Arthur. Aí dos 4 gols, um foi do Marcos Rocha, outro foi do Mike. Tá louco. Um jogo com o Vasco no final de semana, o Vasco em ascensão. Um jogo que pode ser mais difícil, certamente vai ser mais difícil do que foi esse jogo. Depois ele tem um jogo em Itaquera, contra o Corinthians. Ambos são adversários difíceis, mas acessíveis para o Palmeiras. E depois ele tem um jogo contra o Goiás. 9 pontos, imaginando que o Botafogo não vença, não estou dizendo que não vai vencer, um dos seus jogos, a distância vai diminuindo. Se ganhar os 9 pontos, o Botafogo empatar um dos seus 3 próximos jogos, cai para 9 pontos a diferença. E, como o Botafogo é um time que não ganha campeonato há muito tempo, se essa diferença cai para 6, 5, 2 rodadas, ali gera-se um nível de tensão diferente. O Abel sabe disso. É óbvio que a prioridade é a Libertadores, porque é o campeonato maior e mais acessível que ele tem à disposição. Porque é muito mais fácil para o Palmeiras hoje, ou muito menos difícil, ganhar a Libertadores do que ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que qualquer time brasileiro disputa na temporada hoje em dia. A Libertadores ela é mais fácil, só que ela tem as suas subjetividades. Você pode fazer um jogo ruim, ser eliminado, pode ter um dia ruim e cair, né? Você pode fazer uma final ruim, que é jogo único, e perder uma final contra uma equipe pior, quer dizer. Então, tudo isso faz parte do jogo. O campeonato de pontos corridos ele permite um pouco mais de oscilação. Mas eu acho que o Palmeiras não pode desistir do Campeonato Brasileiro. E colocar o time principal contra o Deportivo Pereira, nesse momento, no jogo de volta, não é desistir, mas é colocar muito em segundo plano uma coisa que está bem difícil, mas não inacessível. E o clássico, por si só, tem um tamanho, independentemente de disputa por Além título, disso, né? E não que ele vai colocar o clássico acima de tudo. Ele muito corretamente, quando estava perto de final de Libertadores, poupou em clássico e foi contra São certíssimo. Paulo. Mas aqui tem um contexto dentro do campeonato que ele é absolutamente especial. Mas assim, ele sabe disso melhor do que ninguém. E ele vem de uma cultura que valoriza muito o campeonato e que não joga a toalha. A vantagem aí são 3 jogos sem viagem, né? O Vasco em casa, o clássico, apesar de fora, também em São Paulo, e o jogo de volta também no estádio do Palmeiras. Eu acho que você ia colocar alguma coisa, André, em relação à entrevista coletiva e a poupar também? Não, algumas coisas são interessantes quando o Abel está num bom astral. Um bom dia. Assim, ele sente muito quando o Palmeiras perde, isso fica muito claro nas entrevistas coletivas. Ele chega com uma outra vibração, digamos assim. Hoje ele estava absolutamente satisfeito, não tinha por que ser diferente, e tratou algumas questões até com um bom humor e tal. Mas, e especificamente em relação ao que a gente discutiu aqui, a mudança que ele fez hoje, que ele fala que foi uma mudança grande de ordem tática e os jogadores tiveram a sabedoria
de interpretar da maneira que ele queria e fizeram em campo aquilo que ele pediu, ele disse, não posso falar, mas depois ele falou. Verdade. Né? O que talvez ele não tenha falado, de novo, é alguma coisa em relação a, por exemplo, eu estou supondo aqui, parte física do Arthur, ou a necessidade de segurar o Arthur especificamente por uma partida, mas em relação ao movimento que o Arthur faz naturalmente, questão de pé direito, pé esquerdo, movimento diagonal de fora para dentro, e ele queria hoje um jogador muito aberto por causa da linha de 5 do Pereira, está explicada a decisão, foi uma decisão que não o resultado de 4-0 reivindica, mas a forma como o Palmeiras jogou. Será que a atuação do Palmeiras reivindica a decisão que ele tomou? E é uma explicação tática, mas não justificada por um temor defensivo, né? O André falando agora, só para te jogar de volta, Jean, me acendeu uma outra coisa. Quando o Arthur entra no jogo, ele entra pelo lado que ele não costuma jogar. Talvez seja uma questão física até envolvendo o Dudu, que estava voltando hoje para o jogo, e se precisasse sair com o Arthur daquele lado do campo, o Arthur já estaria desgastado, precisaria trocar de lado do campo. Pode ser, aliás, assim... mas desculpa, parece algo secundário. A partir do momento que ele fala, eu queria uma linha bem esticada, ele precisava de um jogador que por característica, não fizesse outro movimento. E não saísse dali. Isso. E aí, mesmo que você fale para o Arthur, eu não quero que você descole da linha lateral, por uma questão de pé bom, pé ruim, etc. Ele tende a fazer isso. É natural. Ele tende a fazer isso. Acho que assim, ele deu a justificativa tática que faz sentido, né? Que tem uma razão de ser, então imagino que primordialmente é essa. Agora, também é claro, e pode não ter nada a ver com essa escolha, mas também é claro essa preocupação que ele tem com o Dudu. Né? E achei até que o Dudu hoje, depois de um tempo afastado, voltou bem para o jogo, né? Fez boas partidas. Ele estava... Nos últimos jogos todos que ele entrou, e aí acho que até veio a história da panturrilha e tal, ele esteve abaixo, muito abaixo da média do Dudu. O Dudu é um jogador que passou anos e anos no Palmeiras, ele chega em 2015, depois sai por um ano, mas de 2015 para cá, certamente é o cara que mais jogou com a camisa do Palmeiras, nunca se machuca, não tomava cartão, né? Parou de tomar cartão depois daquele começo, porque ele era daqueles, né? Ele era tipo Luciano... Ele se adapta ao Abel, né? Gabigol. Mas eu acho que isso ele conseguiu mudar. Aliás, o Dudu é um bom exemplo, eu acho, para jogadores que a gente olha e diz, pô, não é possível, o cara nunca vai mudar, não vai mudar com essa idade. O Dudu, do ponto de vista disciplinar, ele mudou, porque ele era insuportável, ele estava num balaio que a gente hoje coloca o Luciano, o Hulk, o Gabigol, esses caras que reclamam o jogo todo. Ele era exatamente igual, inclusive chegou a dar peitada em árbitro, né? E mudou completamente a sua postura. A gente até perguntou sobre isso para ele aqui no Bola da Vez. Ele chegou até a conversar com psicólogos e tudo mais e deu resultado, né? Mas, tirando isso, assim, era um cara que jogava o tempo todo, que jogava sempre. E pela primeira vez, talvez nessa passagem, ele tem um problema físico mais longo e um problema físico que me parece que tem prejudicado o desempenho dele de maneira geral. Então, essa preocupação que você citou, Daniel, acho que ela existe e esse especificamente eu ficaria muito surpreso se tivesse em campo na próxima quarta-feira. E uma coisa, o Marcel Alonso, o Chita Verde, lembra? Aquele torcedor do F90 que depois do jogo Goiás tem data FIFA. São 12 dias de paralisação. E quando a gente pensa em administração de elenco, o Abel pode considerar isso, né? Se vale a pena forçar um pouco mais os jogadores, inclusive com o Deportivo Pereira, ou se você joga o brasileiro de verdade até a data FIFA. Porque o Palmeiras vai, depois da data FIFA, o Palmeiras está classificado. Libertadores, se o Palmeiras for a final, ele joga mais 4 jogos. Um desses jogos é uma formalidade. É isso. Então, tem razão. E o brasileiro tem um turno inteiro. Então, na real, os jogos que você vai precisar, talvez, tirar um pouquinho o pé do brasileiro são poucos. Antes das semifinais da Libertadores. E aí, na época da final, se estiver na final, inclusive considero que seria favorito contra a Boca ou Racing, diante do que a gente viu hoje. Mas aí o Campeonato Brasileiro também vai estar muito melhor desenhado do que está agora. Exato, a gente vai saber, né? Se vai precisar tirar o pé, se vai dar para dar uma segurada. Então, enfim, minha dúvida é se o Palmeiras, o brasileiro agora, que tem oscilado durante a temporada, não tem sido um time tão consistente. O Palmeiras no jogo não consegue reproduzir o futebol consistentemente como fez na temporada anterior, no Campeonato Brasileiro. Essa consistência, para mim, ela passa muito por 2 nomes, Veiga e Zé. Passa por Veiga, por Zé, passa pelo momento técnico do Dudu, que não é exatamente igual ao do ano passado, talvez seja uma questão física, pelas perdas, né? Pelas saídas de jogadores. O Scarpa foi o principal jogador da temporada passada. Por uma coisa que o Abel falou, e você também citou antes da entrevista do Abel, Jean, ele jogou estadual, para mim, mais a sério do que precisava. O Palmeiras escalou mais vezes do que eu acho necessário, quem tem que decidir é o Abel.
Posso estar completamente errado. Os principais jogadores do time titular, várias vezes, quando você podia simplesmente não jogar, porque o campeonato é um torneio de preparação. O campeonato estadual não define a vida de ninguém, né? Então, a importância da temporada, ainda mais para o time que disputa outros títulos que nem o Palmeiras, tem vários aspectos que levaram a isso. Mas a minha questão é saber se de agora em diante o Palmeiras vai ter a sua ascensão, que não tem nada de atípico se acontecer com o time do Abel, crescer em reta final de campeonatos, né? Se o time vai voltar a jogar um futebol que não seja igual ao do ano passado, mas seja regularmente mais parecido com o que foi o primeiro tempo no jogo de hoje. Eu concordo com ele quando ele disse que depois da eliminação para o São Paulo o time cresceu, o time passou a competir mais, não chegou a ser, repito, a melhor versão do Palmeiras do Abel, mas passou a ser um Palmeiras mais chato de jogar contra, marca mais competitivo. E vamos ver se de agora em diante o time anda de verdade, porque numa comparação com o Botafogo, é óbvio que o Botafogo tem o título nas mãos. Sim. O título está muito próximo do Botafogo. Mas se a gente vê alguma equipe abaixo que pode sonhar em tirar isso do Botafogo, por mais que ainda não haja uma competição, é o Palmeiras. O Flamengo, só se a coisa virar de maneira maluca. O Fluminense, Grêmio, o Fluminense não dá. Está na Libertadores também, né? É isso. Por isso que eu vejo até o Flamengo, apesar de tudo, com mais condições de entrar nessa briga. Claro que precisa acertar as coisas e tudo mais, mas assim, é um time que agora tem tem os dois jogos. Condição individual, claro. Mas acho que... Não tem esboço de melhora grande. Mas assim, é que tecnicamente o Flamengo ganha muitos jogos na base da individualidade. Então... E o Palmeiras não pode passar o restante da temporada, eu acho que não pode, como disse o Léo, pensando em 4 jogos, sendo que um deles já está resolvido. E não fará isso pelo que o próprio Abel falou. Isso que ele falou é verdade. Eu quero ver se cresce no Brasileiro agora. Eu me lembro do jogo de volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Cara, você tem um negócio já absolutamente encaminhado e tal, e ele conseguiu, né, tomar cartão, acho que ser expulso, não me lembro se... Porque é isso, assim, todo jogo é tratado de uma maneira... Hoje ele levou cartão. Hoje ele levou cartão também, já no contexto e numa situação de uma falta, e numa situação de uma falta que foi marcada. Só uma correção, a data FIFA é pós-jogo contra o Corinthians, depois volta para o jogo contra o Goiás. Isso. Ah, tá, o jogo contra o Goiás já é na volta. Na volta. Joga dia 3 contra o Corinthians e dia 15 contra o Goiás. Deixa eu colocar a imagem, por favor, do pênalti, só para a gente não passar pela arbitragem, né? Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da goleada do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira, 4-0, e o Palmeiras está classificado, pessoal. Pode cravar aí, Palmeiras classificado para a semifinal da Taça Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.